A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos e irmãs do grupo Atuação de Deus. Eu quero aqui deixar para vocês uma palavra da parte de Deus que se encontra no livro de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Bom, meus amados e queridos irmãos, nós estamos fazendo parte de uma campanha a qual estaremos orando 40 dias de oração às 3 da manhã. Os irmãos estão orando, a missionária Eva está orando, eu estou orando. O irmão Elias também está orando. O evangelista Manuel também está orando. Corrigindo, o missionário presbítero Elias, né? A missionária Eva, o evangelista Manuel e eu. E tem mais alguns outros irmãos que estão orando. Tem uma missionária que aqui agora eu não estou me lembrando o nome dela. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. É a Janaína, a missionária Janaína, né, que também está orando e está deixando o áudio da campanha de Ezequiel. Então, meus amados, muitos são os irmãos que estão orando. Confesso que durante esses dias eu estive muito tarefada. Dia de domingo tem culto na minha igreja. Dia segunda também tem culto na minha igreja. Muita correria. E quase não tive tempo de entrar no grupo. E sabemos que o nosso missionário Moisés perdeu um irmão. Esse irmão veio a falecer. O nosso missionário também, Moisés, da rádio, está sem aparelho celular. Também sabemos que a irmã também, Ronilda, pediu aqui oração para um amigo de trabalho que sofreu um acidente, teve muitas fraturas e se encontra no hospital. A nossa missionária Eva, que está com a garganta infeccionada, não está podendo ministrar a palavra de Deus devido a esse problema de garganta, que os médicos disseram que talvez ela terá que operar da garganta. Mas nós estamos aqui, reunidos em Cristo, para juntos formarmos um poderoso exército. E devemos nos policiar na nossa maneira de viver, na nossa maneira de falar, o que nós falamos aos nossos irmãos. E devemos cuidar, porque devido à nossa vida corrida, não devemos nos colocar na mesma situação que um irmão está enfrentando. Como eu posso dizer para você? Se o amigo da Ronilda aqui sofreu um acidente, está com fraturas, você vem e fala, meu amigo também sofreu um acidente agora, acabou de sofrer um acidente. Tudo bem, se o seu amigo realmente sofreu um acidente, deixa o nome do seu amigo que sofreu um acidente, né? E nós estaremos orando por ele. Então vamos nos policiar, vamos nos falar palavras de conforto àquele irmão que está sofrendo no momento, na hora. Palavras que edificam, palavras que consolam o coração do nosso irmão, né? Então, por isso aqui, Paulo, ele estava advertindo a igreja
para que a igreja aprendesse a se inteirar nas Escrituras. E que desde a infância, porque Paulo fala desde a infância, porque uma criança na infância, ela aprende muitas coisas com os seus pais, os ensinamentos. E aqui na infância Paulo se refere ao novo convertido, aquele que está caminhando no início do evangelho, a buscar entendimento na palavra de Deus. Para nós nos tornarmos sábios, para termos mais entendimento na salvação pela fé em Cristo. Então ele diz aqui que toda a Escritura é inspirada por Deus. Tudo que foi escrito na Bíblia foi inspirado por Deus para nos ensinar. Então nós estamos aqui, fazemos parte de um corpo, de uma igreja, e estamos aqui para aprender. Aprender através da palavra de Deus. Seja para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Muitos, meus amados, quando recebe uma repreensão de um pastor dentro de uma igreja, geralmente essa pessoa ela se afasta da igreja. A pessoa não quer ser repreendida, a pessoa não quer ser corrigido. Então, ela se afasta, ela se retira. Muitos, quando ouvem uma palavra de correção dentro de um grupo, saem do grupo. Eu não quero mais participar desse grupo, porque esse grupo só tem palavras de correção, palavras de exortação. Eu não preciso disso. E aqui fala que a Escritura foi inspirada por Deus para nos ensinar. Então, se Deus nos ensina, nos corrigindo, nos mostrando os nossos erros, filho, você não deve agir desta forma, você não pode caminhar deste jeito, você não pode fazer desse jeito, você não pode falar desta forma, né? A pessoa geralmente quando ouve assim, já sai do grupo, toma para ela aquela palavra como uma palavra de ofensa, quando não é. Quando a Escritura foi inspirada por Deus, quando a palavra foi inspirada por Deus, porque Ele te ama. E se Ele te ama, Ele vai te corrigir. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Então, por isso, meus amados, que somos exortados muitas das vezes, somos corrigidos muitas das vezes, para que possamos ser perfeitos, para que possamos estar habilitados no Evangelho, para podermos estar ajudando, aconselhando o nosso irmão, a nossa irmã na hora da dificuldade. Nós vemos que o nosso missionário Moisés perdeu um irmão. Ele necessita de palavras de conforto, palavras que venham a edificar a vida dele, trazer o consolo para ele, para toda a sua família. Fala, não, irmão, eu vou orar por você, pela sua família. Creio que o Espírito Santo vai consolar o teu coração. É dessa forma que devemos proceder. Essa é a maneira correta. Os versos de 10 a 17 de 2 Timóteo capítulo 3, eles formam um único parágrafo. E cada uma dessas partes há um nítido contraste entre o que Paulo descreveu sobre os falsos mestres e a sua orientação. Então, Paulo aqui, ele orienta a igreja sobre os falsos mestres. Os falsos mestres, eles naufragaram na fé. Mas o jovem Timóteo, ele deve continuar na fé. Então, Paulo ele estava advertindo Timóteo para continuar na fé. Porque a Escritura de Deus,
Toda a Escritura, ela foi inspirada por Deus para nosso ensino, para nosso aprendizado. Paulo, ele exorta Timóteo a seguir o exemplo dele. E Paulo convoca também o jovem presbítero a continuar firme na Escritura. Então, aqui há uma lição antes de Timóteo olhar para a palavra de Deus. Antes dele olhar para a palavra, ele deve olhar ao exemplo do homem de Deus. Como nós cristãos somos uma Bíblia viva. Se você vive o que você aprende na palavra de Deus, você será um exemplo para o seu irmão que está ao teu lado. Antes de pedirmos para as pessoas olharem para mim ou para você, olhar os valores das Escrituras. E se nós estamos transmitindo esses mesmos valores diante dos nossos exemplos de vida. Porque se você, meu amado, meu querido irmão, deixar de olhar para as Escrituras, para os ensinamentos, você não estará caminhando e nem muito menos sendo um exemplo de vida para o seu irmão, para a sua irmã. Então que possamos ser um exemplo. No versículo 14 nos diz que tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado. Então não devemos somente ouvir e deixar, mas devemos permanecer naquilo ao que fomos orientados. Timóteo aqui, ele não só aprendeu das Escrituras, mas também ele foi inteirado. Ele foi capacitado. Ele deixou ser capacitado pela palavra de Deus. Ele começou não somente a ouvir, mas também praticar. E a ser um exemplo vivo da palavra de Deus. Timóteo, ele precisava permanecer na fé. Ele precisava permanecer firme. E de quem Timóteo aprendeu isso tudo? Bom, no versículo 1 de 2 Timóteo, capítulo 5, fala que desde a infância. Paulo aqui, ele alista 2 razões porque Timóteo precisava permanecer na fé. A primeira é sabendo de quem ele aprendeu. De quem Timóteo aprendeu? Certamente de sua avó Lóide e de sua mãe Eunice, as quais ensinaram Timóteo desde a infância. Não só elas, mas também Paulo, que contribuiu para a edificação da fé desse jovem presbítero. Então devemos, quando temos a oportunidade de estarmos aprendendo a palavra de Deus, ouvindo o que é ministrado aqui no grupo, estamos sendo instruídos no Evangelho, de como agirmos, de como devemos nos proceder diante de uma situação. A qual estamos vivendo no momento. Então que nesta tarde Deus venha te capacitar em toda a palavra de Deus, te instruir aquilo que você deve falar quando um irmão ou uma irmã estiver passando por uma dificuldade. Estamos aqui para ajudar, para aconselhar, para deixar uma palavra, para deixar um louvor que edifica. Então vamos buscar nos fortalecer na fé. Vamos estar firmados da palavra de Deus, que nos capacita, que nos encoraja, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda. A Bíblia toda